Nossa conversa hoje aqui no estúdio é com duas autoras do livro O Ódio como Política, a reinvenção das direitas no Brasil. Estamos com a cientista política e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, a Camila Rocha, e a arquiteta e colunista Stephanie Ribeiro. Vamos voltar para a nossa conversa? Eu vi uma notícia hoje rodando pelos portais, está aqui, sobre o MBL ter feito uma meia-culpa. Transformamos política em espetáculo. Tem muita gente falando que é um reposicionamento de marca, porque eles já tentaram ser liberais conservadores, agora eles querem bancar liberais democratas. Como que você vê essa questão do MBL? É um reposicionamento? Eles querem voltar a fazer parte do jogo político? É um ator de força ainda? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, o MBL, desde que assumiu o protagonismo nos protestos pedindo a derrubada da Dilma Rousseff, eu acho que se tornou um ator político relevante no Brasil. Eu acho que continua a ser. E eu acho que não é só um reposicionamento, um branding, uma coisa de marca. Eu acho que não. Eu acho que existe, sim, um compromisso das lideranças do movimento com esse posicionamento. Inclusive, agora acabou de acontecer o 5º Congresso Nacional do MBL. Sim. E nesse 5º Congresso eles convidaram deputados do PT para participar, para discutir com eles. E para além de outras lideranças de outros campos. Então, eu acho que existe essa abertura de fato. Acho que é uma coisa que não é só superficial e não é falsa. E esses outros movimentos que surgiram naquela época? Tinha o Vem Pra Rua, o Revoltados Online, que eram movimentos de bastante relevância, principalmente ali em 2013. E o que acontece? Você vê força nesses movimentos ainda? Ou eles desembarcaram, de repente, nesse movimento bolsonarista que ajudou, inclusive, a eleger Bolsonaro? Bom, o Revoltados Online, a principal liderança, que é o Marcelo Reis, acabou, ele sim, né? Ele tentou, inclusive, ele se candidatou, não foi eleito e acabou, acho que, saindo da cena política, enfim, também perdeu a página. Mas outras pessoas relacionadas a esses movimentos que estavam, faziam as manifestações, convocavam juntos, aí sim, várias delas ascenderam para o governo, foram eleitas para cargos, né, como deputadas, deputados. Alguns aderiram de fato ao bolsonarismo, outros aderiram de forma mais pragmática e, portanto, mais frágil. Eu acho que, inclusive, agora, esse movimento que a gente vê dos bolsonaristas tentarem criar o próprio partido, inclusive, é resultado dessas tensões, dessas fragilidades que estavam presentes já há vários anos atrás e que, enfim, foram se cristalizando até chegar no presente momento. Sim. Mas esses movimentos que estão nas ruas hoje, apoiando, não é nem apoio ao governo Bolsonaro, é em crítica ao STF, criticando algumas decisões ali, em apoio à Lava Jato, isso sim. Você vê um rescaldo de todos esses movimentos de direita que foram crescendo nos últimos anos, muitos desembarcaram, mas muitos continuam ali presentes? Sim, muitos embarcaram, outros continuam presentes. Existem continuidades, mas também existem descontinuidades, né? Então, eu acho basicamente na eleição existiram esses segmentos que aderiram, quer dizer, à candidatura do Bolsonaro de forma muito pragmática, porque achavam que era melhor do que, enfim, votar no PT ou apoiar o PT. E existiram esses outros segmentos que aí de fato aderiram ao bolsonarismo. Alguns destes também, a partir do momento que o governo começou, também foram se desencantando e aí refluíram, outros não, continuaram, né? Então, sim, com certeza, provavelmente nesses movimentos mais recentes, né, contra o Supremo, que são mais radicais, com certeza tem pessoas que estavam desde 2015, às vezes até desde 2013, acho que dá para achar. Qual foi o papel da mídia no crescimento desses movimentos? Porque você fala, inclusive, que em 2005 e 2006, quando estoura o Mensalão, essas pessoas mais conservadoras arranjam, criam identidade com comentaristas que passam a ter um tom mais feroz em relação às críticas ao partido do governo, principalmente. Qual foi? Você acha que influenciou muito? E tendo em vista agora que a Rede Globo, por exemplo, é criticada por apoiadores de Bolsonaro, mas de repente ajudou de fato a crescer com esses movimentos lá atrás? Eu acho que influenciou na medida em que deu uma publicidade muito grande, quer dizer,
Isso é que aí, claro, também tem aquela coisa, né? Os grandes veículos de mídia, eles também são pautados pelo que vende. Então, na medida em que escândalos de corrupção vendem muito, né? E inclusive se você tem uma parte expressiva da população que é de classe média, de classe alta, que compra jornais, que compra revistas, que, né, enfim, constitui a maior parte desse público que consome esse tipo de noticiário. Então, sim, né, você vai direcionar, você vai sentir o que as pessoas também estão querendo consumir, você vai, não deixa de ser um produto, num certo sentido. Então, com certeza, teve muita influência. Agora, é importante dizer que, ao mesmo tempo, por exemplo, na época em que, vamos dizer, alguns movimentos e grupos de direita ainda eram menos conhecidos, ainda estavam engatinhando, mesmo da mídia, vamos dizer, principal, das principais veículos de mídia, tinha, assim, críticas a esses grupos de direita, a esses movimentos de direita. Tinha, assim, eles eram tratados com uma certa arrogância, com uma certa... Isso existia também. Sim. Então, é uma coisa curiosa. Eles foram... Claro, aí quando eles ganharam proeminência, aí sim eles começaram a ser tratados com maior... vamos dizer, até respeito pelos veículos de mídia, mas também existia isso, é importante dizer. Sim. Agora, ela citou essa questão da mídia cooptar o que está sendo colocado ali pela população. Você acha que aconteceu isso com o feminismo, de uma certa maneira? De ter virado um produto? Eu acho que sim. Eu acho que é até simbólico, né? Eu queria comentar que, evidentemente, os bolsonaristas, os mais radicais, criticam muito a Globo por algumas coisas que são ditas, mas principalmente pela visibilidade de pautas LGBTs, tipo, personagens LGBTs em novelas. Isso movimenta essas pessoas de tal forma que elas começam a chamar a Globo de comunista, porque elas associam de novo aquela ideia do inimigo comum, que elas entendem que toda e qualquer discussão de sexualidade, de gênero, de raça, faz parte do marxismo cultural, e a Globo agora é comunista. Então, sim, a crítica que a gente não pode fazer uma simetria, que é uma coisa que vem sendo colocada, da crítica que a esquerda geralmente faz aos veículos de comunicação, a crítica que esses grupos estão fazendo aos veículos de comunicação. Dito isso, acho que é evidente que o movimento, o feminismo se popularizou nos últimos tempos. Eu falo que a popularização foi extremamente importante para a gente assumir... para a gente ver determinadas pessoas dizendo eu sou feminista, sem dizer mas eu respeito homens, sem precisar de se desculpar por isso. Sim. Acho que a popularização do feminismo ela é extremamente relevante para a gente. Não à toa, inclusive, recentemente a própria Globo trouxe em 2 novelas, uma delas no período, no horário até concorrido, a discussão sobre criminalização do aborto. Sim. A gente teve uma discussão sobre descriminalizar o aborto na Malhação, que é uma novela teen para jovens, para adolescentes, que é uma coisa que eu acho que não aconteceria há alguns anos atrás. Sim. E foi uma discussão pautada na ideia de que, olha, mulheres morrem por aborto e eu não acho isso justo. Isso é muito importante para a gente, enquanto movimento, no sentido de, olha, isso é uma pauta que diz respeito a todo mundo e a gente precisa parar de achar coisas e começar a entender por que ela é importante, os dados em relação a isso e falar com uma certa... conduta ética em relação a essas questões. É óbvio que o feminismo tem a ver com isso, as pautas feministas estão sendo absorvidas. Entretanto, é fato também que o feminismo, essa absorção, ele é muito distanciado de uma discussão de esquerda. Ele é tratado como um discurso individual em que posso ser feminista, eu posso ser uma mulher incrível, eu posso ser CEO, eu não preciso ter um comprometimento coletivo, né? Que é uma lógica liberal em cima de um movimento social que não nasce dessa discussão. Um movimento social que tem a sua base, sim, na esquerda, que tem, sim, um posicionamento político. Eu sempre falo isso. O feminismo pode não ter um partido, mas ele tem uma posição política. E isso foi muito simbólico para mim nas eleições, porque muitas pessoas que estavam supostamente se dizendo feministas não queriam assumir uma posição clara em relação às eleições de 2018. O que é um absurdo, sim, porque o feminismo pressupõe que você tem que ter, sim, um discurso político. Você não pode querer ser feminista, mas não querer discutir questões políticas, porque não faz sentido, porque o feminismo é uma discussão política.
A gente está aqui disputando narrativas. É óbvio que isso vem dessa lógica de popularizar, mas de banalizar e de tirar força em relação a algumas pautas que são extremamente relevantes. Eu acho que a gente, enquanto feminista, tem que ter a responsabilidade de explicar e falar toda vez que for possível, principalmente publicamente, que feminismo não é sobre você ter uma camiseta legal, escrito coisas feministas, não é sobre você ter um cabelo legal, ou não é sobre você passar o batom vermelho. Feminismo é uma luta social, política e coletiva. Né? A gente não está aqui apenas para individualmente acessar determinados espaços. A gente está aqui para disputar narrativas, para dizer que mulheres têm direito, mulheres, e que mulheres a gente está falando. Então, na conjuntura em que a gente tem, evidentemente, candidatos que sequer citam no seu programa de governo mulheres, ou que sequer pautam questões de gênero, a gente tem que sim que assumir um posicionamento público e político em relação a isso. A gente tem que falar sobre isso, a gente necessita falar sobre isso. As nossas pautas, elas não podem ser colocadas na bolsa quando não é interessante e tiradas quando é interessante. Não, a gente não está aqui para conciliar as nossas existências. Então, é muito, de fato, muito perigoso essa retirada de algumas questões do discurso feminista, em que, de fato, eu até sofri muito no começo do ano, quando a gente tem a posse do Bolsonaro e a mulher dele falando em Libras, e as pessoas começaram a dizer que ela estava assumindo um posicionamento de empoderamento de gênero. E eu disse, e eu repito, uma coisa é ser uma boa esposa, outra coisa é você ser uma feminista. As pessoas precisam parar de confundir as coisas e entender que mulheres que estão, muitas vezes, fortalecendo as lógicas da estrutura, que são lógicas opressoras para tantas de nós, são símbolos de emancipação feminina. Não são. Então, a gente tem que começar a deixar claro algumas coisas e nomear algumas coisas. Nesse sentido, eu lembrei bastante daquela entrevista no Roda Viva que a deputada Tabata deu, e ela falou que eu sou feminista sim, ela foi questionada sobre a questão do aborto, ela falou, não, mas isso a gente precisa ainda botar em discussão, não sei, enfim, ela titubeou. Então, uma coisa não se concilia com a outra. É absurdo isso, porque, na verdade, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela é feminista no sentido de estilo de vida, né? Um estilo individual, como se o feminismo fosse um corte de cabelo, uma manifestação que eu fui, agora eu sou feminista. Um compartilhamento que eu dei, agora eu sou feminista. Uma pessoa que eu comecei a seguir no Instagram, agora eu sou feminista. Gente, feminismo é um comprometimento ético, social, político, coletivo. Não é simplesmente, eu vou ser a feminista que eu posso ser, que é um discurso muito individualista e liberal, que às vezes ele é assumido por determinadas mulheres que se dizem feministas. Eu sou a feminista que eu posso ser, eu sou a feminista que eu quero ser. Como se você não tivesse que ter nenhum comprometimento com as outras mulheres, e como se você estivesse dizendo que é feminista para assumir determinadas posições na sua carreira, na sua vida. E é óbvio que, politicamente falando, várias questões, a gente pode discutir isso. Mas, enquanto mulher, eu não vou ficar criticando uma mulher que quer ter sucesso individual na sua carreira. A gente pode, óbvio, fazer várias discussões a partir do que significa o sucesso na carreira e que carreiras são essas. Mas eu não entendo também por que essas mulheres, elas entendem que elas precisam desvirtuar o discurso feminista a ponto de, olha, eu sou feminista, mas eu não vou discutir aborto. Sendo que aborto é uma pauta extremamente importante para toda feminista brasileira. Nós temos mulheres morrendo, nós temos mulheres pobres morrendo, nós temos mulheres negras morrendo, nós temos a base da pirâmide morrendo. A gente precisa discutir aborto porque é uma questão de saúde pública, não é uma questão pessoal do que eu faria ou do que eu não faria, não é uma questão de estilo de vida, não é uma questão do que eu acho, não é uma questão, inclusive, religiosa, é uma questão de saúde pública. Então, a gente precisa discutir aborto, sim. Agora, se ela vai querer fazer um aborto, se ela apoia ou não, aí é um posicionamento dela individual. Mas a partir do momento que, inclusive, ela se diz feminista e ela é uma figura política, sim, eu acho que ela precisa tratar isso de uma forma muito mais ética e coerente. E aí eu sempre fico nessa posição, muitas vezes, de chata, de cobrar uma coerência das pessoas. Então, é melhor não dizer que você é, se você não vai, de fato, se aprofundar sobre o que significa e se você vai ser coerente com as pautas de um movimento social. Perfeito. Camila,
Você estudou, então, a ascensão desses movimentos de direita, da militância da direita. Você acha que hoje o campo é muito mais fértil para que esses movimentos cresçam ainda mais, se fortaleçam ainda mais? Eu acho que sim, por um lado. Eu acho que, como a gente conversou, né, principalmente esses movimentos mais radicalizados, por conta da ascensão da família Bolsonaro na política, com certeza esses segmentos se fortaleceram. Sim. Então, nesse sentido, na medida em que, enfim, eles continuarem no poder, aí, com certeza esses segmentos têm mais voz, têm mais poder de ação. Agora, por outro lado também, é interessante notar que, quer dizer, isso que eu considero ser a nova direita, eu acho que o núcleo dessa nova direita, na verdade, é, sim, maior parte das pessoas que faz parte desse fenômeno político é favorável à manutenção das principais instituições do país, né? Não é a favor né? Não é contra o Supremo, não é a favor de fechar o Congresso, não é. Acho que isso é importante ser dito. Inclusive, eu acho que a radicalização desses outros segmentos eventualmente pode fazer com que essa nova direita, que é favorável à manutenção das instituições políticas, se sinta mais premida a agir nesse sentido, inclusive em algum momento de realmente ir para passar a disputar, de fato, vamos dizer, a política nesse sentido, de forma mais aberta. Porque eu acho que eles vêm fazendo um movimento nesse sentido, mas eu acho que talvez, eu espero que a gente não chegue nesse momento, mas eu acho que talvez, eventualmente sim, chegue um momento em que eles vão ter que escolher um lado, vão ter que fazer uma opção nesse sentido. Então, sim, aí, eventualmente, também esses grupos possam crescer na medida em que as pessoas se sintam ameaçadas. Falam, não, opa, aqui já foi demais, então eu vou proteger o Congresso, vamos proteger o Judiciário. Defender a democracia, de fato. Exatamente, ou pelo menos as instituições mínimas, né, para o funcionamento do ordenamento democrático. Sim, né? Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.